Olá, bom dia, meus queridos alunos. Eu sou a professora Juliana Guiano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do recém-nascido, tá? Semestre passado, vocês acompanharam em Saúde da Mulher todo o período da gestação, parto, as complicações e tudo mais. E a partir do momento que vocês viram o parto, o nascimento da criança, vocês evoluíram, foram para outros assuntos, foram falar sobre cânceres ginecológicos, enfim. Bom, agora em saúde da criança a gente vai retomar os cuidados com o recém-nascido, tá? E nós vamos ver hoje como é que se faz toda essa classificação. O bebê nasceu, quais são as principais classificações que eu vou fazer dele, né? Então, assim, vamos falar a mesma língua, porque classificar às vezes é meio subjetivo. Se a gente não normatizar, se a gente não criar uma fórmula, se a gente não padronizar o jeito que nós avaliamos essa criança, fica muito subjetivo. Ai, tá bem. O bem para mim pode ser uma coisa, o bem para ti pode ser outra, tá? Então, para que padronizasse, para que evitasse que cada pessoa classificasse a criança ou recém-nascido de uma maneira diferente, então se padronizou, tá? A gente vai avaliar a classificação da criança em relação à idade gestacional, tá? O peso de nascimento e uma classificação geral, tá? Vou passar isso para vocês agora. Só um minutinho que eu vou dar uma pausa aqui. Voltei, tá? Então, a classificação que eu vou explicar para vocês, ela tem 2 parâmetros baseado em 3 classificações, 3 itens, tá? Que é a idade gestacional, peso e crescimento intrauterino, tá? Se eu tenho estes 3 dados, o peso, o crescimento intrauterino e a idade gestacional, eu consigo classificar essa criança. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Esta aula já era para ter postado ontem, tá? Mas infelizmente por força maior, internet, eu não consegui postar. Vou postar hoje e logo após eu vou passar um linkzinho para vocês. Neste linkzinho, conforme combinado, vocês vão clicar nele, vão responder as questões e vocês têm até quarta-feira que vem para me fornecer essa atividade. Da última atividade, 27 pessoas me responderam, depois eu vou passar para vocês quem foram essas pessoas que me responderam, tá? Para ver se faltou alguém, tá bom? Beleza, povo? Então tá, então vamos lá. Então tá, galerinha, retornamos. Nossa aula hoje, então, assistência de enfermagem recém-nascido. Quais são os primeiros cuidados? Qual é a primeira intervenção? Quais são as primeiras atenções que eu devo dar ao recém-nascido? O que eu avalio? Qual é a minha prioridade? Bom, então na aula de hoje eu vou passar um passo a passo de tudo que vocês devem avaliar, de tudo que deve ser acompanhado e observado no passo a passo da assistência ao recém-nascido. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa. Para alguns autores, o recém-nascido é toda e qualquer criança considerada desde o instante do nascimento até completar 28 dias de vida. Tem algumas diferenças em bibliografias. Uns referem que recém-nascido é toda criança do momento do nascimento até 30 dias, e tem bibliografias que referem que recém-nascido é toda e qualquer criança do momento do nascimento até 28 dias. Eu vou considerar até 28 dias. Porque do momento do nascimento até 28 dias, a gente caracteriza o período neonatal, ou seja, a neonatologia vai se dedicar ao estudo da criança do momento do nascimento até 28 dias. Todos os cuidados, toda a atenção de enfermagem, todo o direcionamento dado para crianças que estão neste período de faixa etária, a neonatologia se encarrega então, tá? Então, para o nosso estudo aqui, eu vou considerar até 28 dias de vida. Como eu falei para vocês, com o intuito, obviamente, de sistematizar o atendimento de saúde ao recém-nascido, adotou-se, então, uma classificação a partir de 3 parâmetros. E isso aqui é uma questão importante que eu vou colocar lá, vou pedir para vocês depois na atividade. Quais são os 3 parâmetros que a gente considera para classificar um recém-nascido? Aqui estão eles. Idade gestacional, primeira coisa, peso e depois crescimento intrauterino. São essas 3 coisas, vou repetir. Peso, crescimento intrauterino e idade gestacional, tá bom? Tudo bem, grava isso, fixa isso, bota isso na tua ideia, assimila essa informação, que essa é uma das informações mais importantes deste conteúdo aqui. Bom, agora que eu já passei para vocês quais são os 3 parâmetros, deixa eu tomar um café. Agora que eu já falei para vocês quais são os 3 parâmetros que eu utilizo para fazer a classificação do recém-nascido, eu vou falar de uma a uma para vocês entenderem o que é e como é que se aplica a cada uma. A primeira que eu falei para vocês foi sobre a idade gestacional, tá? Então,
A idade gestacional, vocês devem ter visto isso lá em Saúde da Mulher. Tá? Quantas semanas, mais ou menos, é esperado? Tá, deixa eu reformular a pergunta. Uma gestação normal tem quantas semanas? Agora sim. Quantas semanas faz parte de uma gestação? Tá? Entre 38 semanas a 42 semanas, tá? A gente calcula a data provável do parto para 40 semanas. Mas o bebê pode nascer entre 38 e 42. Algumas bibliografias referem entre 37 e 41. Na verdade, seriam 37 dias, 37 semanas, mais 6 dias, tá? Até 41 semanas, mais 6 dias. Algumas referem entre 38 semanas fechadas, questão de dias, a 42. Eu sou das antigas, eu adoto ainda, tá? O normal de nascimento de uma criança entre 38 semanas e 42 semanas. Então, se tu fizer uma média ali, a data provável do parto fica 40 semanas, tá? Se eu tenho entre 38 e 42, a gente coloca ali uma média de uma data provável do parto com 40 semanas. Então, quando a gente calcula a data provável do parto, a gente vai calcular o dia que vai fechar a 40ª semana, tá bom? Então, não esquece disso. Uma gestação normal vai entre 38 semanas e 42 semanas. Se o bebê nascer entre 38 semanas de gestação e 42 semanas de gestação, o que eu tenho ele aqui? Qual é a primeira classificação que eu faço dele? Que ele é termo. Termo significa que ele nasceu no tempo, ele é a termo. Então, aqui diz, são todas as crianças vivas, obviamente, nascidas entre 38 semanas e 41 semanas mais 6 dias. Ou seja, 42 semanas incompletas, que por mais um dia fecharia 42 semanas. Uma semana tem 7 dias. Se eu falo em 41 semanas e 6 dias, logo no dia seguinte fecha 42. Tá? Então, vou repetir, toda e qualquer criança que nasça entre 38 semanas e 42 semanas é considerado a termo, tá bom? Tá, professor, e se nasceu antes de 38 semanas? Bom, se ele nasceu antes de 38 semanas, nós temos os pré-maturos. Pré-maturos. Logo, ele é pré-termo. Tá? A termo é quando ele nasce entre 38 e 42 semanas. Pré-termo é quando ele nasce antes disso, ou seja, pré. Tá? Pré-termo. Então, são todas as crianças nascidas vivas antes da 38ª semana, ou seja, 37 semanas e 6 dias, tá? Ok. Tá, professora, entendi. Termo entre 38 e 42, pré-termo nasce antes de 38 semanas, que são as prematuras. E tem alguma criança que passa das 42 semanas? Tem, pode acontecer. Aí, neste caso, eu vou chamar ela de pós-termo, tá? Então, pós-termo são todas as crianças vivas nascidas com 42 semanas completas ou mais, tá bom? Então, aí, a primeira classificação que a gente tem se refere à idade gestacional e eu classifico ela como termo, pré-termo e pós-termo. Ok? Muito bem. Bom, agora vai complicar um pouquinho, porque agora eu vou explicar para vocês a classificação para o neonato, recém-nascido, neonatologia, toda e qualquer criança, a partir do momento do nascimento até 28 dias, por isso que eu chamo esse recém-nascido de neonato, tá? A classificação para o neonato relacionada ao crescimento intrauterino é definido como? Não esquece, que aqui eu vou ter que levar em consideração, tá, o crescimento intrauterino, ó, crescimento intrauterino, tá, e o peso, porque eu não tenho como ver o crescimento intrauterino sem levar em consideração o peso. Essa é a segunda classificação. Lembra que eu te falei que são duas classificações para 3 parâmetros? Idade gestacional, peso e crescimento intrauterino. O crescimento intrauterino vai estar relacionado com peso, você já vai entender isso agora. Por quê? Bom, para esta classificação, a outra classificação eu tinha a termo, pré-termo e pós-termo, beleza? Esta classificação aqui, eu vou classificar a criança em PIG, AIG e GIG. O que é PIG, AIG e GIG? Bom, PIG, pequeno para idade gestacional. É toda e qualquer criança que nasce com peso inferior ao percentil 10.
da curva de crescimento intrauterino. Beleza. A IG, adequado para a idade gestacional. Nascimento com peso entre os percentis 10 e 90 da curva de crescimento intrauterino. Tá? Então, toda criança que está entre o percentil 10 e 90, ele é considerado adequado. E o GIG, grande para a idade gestacional, é um nascimento com peso acima do percentil 90. Tá? Muito simples. PIG, AIG e GIG, ou seja, pequeno para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional e grande para a idade gestacional. Se a criança nascer com percentil entre 10 e 90, ele é adequado para a idade gestacional, então ele é AIG. Se ele nascer abaixo do percentil 10, ele é PIG, pequeno para a idade gestacional. E se ele nascer maior do que o percentil 90, ele é considerado GIG, grande para a idade gestacional. Tranquilo, povo? Tudo certo? Entenderam até aqui? Faltou uma pergunta. Como eu não estou com vocês pessoalmente, faltou uma coisa muito importante aqui. Quem disse que entendeu, não entendeu. Por quê? E quem disse que não entendeu, tá certo, não entendeu mesmo. Ok, vocês entenderam que abaixo do percentil 10 é PIG, entre 10 e 90 é normal, adequado, e acima do percentil 90 é grande. Agora me responde o que é percentil. O que é percentil? Vamos ver o que é o percentil. Então, galerinha, o que é o percentil? Alguém lembra do que é o percentil? Já ouviu falar em percentil? Percentil 80. Com as mulheres, as mães aqui que fizeram ecografia, e o médico disse assim: pá, mãezinha, o teu filho tá com percentil de 60, 70. E tu fez o quê? Cara de paisagem. Por que tu não perguntou? Tá? Por isso que eu digo, gente, não basta os professores explicarem para vocês, vocês têm que entender o que o professor está explicando. Vamos lá que eu vou te explicar o que é percentil, tá bom? Bora! Muito bem, pessoal. Vocês, em algum momento, vocês já visualizaram, já enxergaram, já viram isso aqui em algum lugar? Alguém lembra o que é isso aqui? Tu lembra disso? Isso aqui, meu povo e minha pova, para quem não lembra, é o gráfico do percentil. Onde é que tu encontrou isso aqui? Isso aqui tu encontrou na tua carteirinha de vacinação. Toda e qualquer carteirinha de vacinação tem vários desses gráficos aqui, que é por idade, por tamanho, peso versus altura. Umas aqui falam peso e equidade da criança, outras falam perímetro cefálico, idade da criança. Umas falam aqui em altura versus a idade da criança. Enfim, estas aqui são as curvas, as escalas de percentil, tá bem? Bom, vocês estão vendo que eu tenho 3 cores aqui, uma laranja, uma vermelha e uma verdezinha clara, que não dá para ver bem para vocês, mas uns podem estar enxergando branco. Vamos dizer que tá branca, tá? Não, vamos chamar de verde. Laranja, verde e vermelho. Pessoal, tudo que está em laranja aqui está fora do percentil. O percentil normal para esta escala aqui se encontra aqui dentro. Então, toda esta parte interna aqui, verdezinha clara ou branca, como alguns provavelmente estão enxergando, aqui é o percentil normal, aqui é a normalidade da curva. Aqui é onde eu quero que todas as crianças se encontrem dentro desse gráfico, tá? Aqui embaixo, vocês não conseguem visualizar, mas aqui embaixo são os dias e os meses da criança, 1 mês, 2 meses, 3 meses, cada quadradinho, cada intervalo de quadradinho aqui, ó, é 1 mês. Então, aqui a criança recém-nascida 0, aqui com 1 mês, aqui com 2 meses, aqui com 3 meses, aqui 4 meses, aqui 5 meses, 6 meses, assim sucessivamente. E aqui o peso, né? 500 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, 3 quilos e aí por diante, tá? Bom, quando a criança nasce, eu vou aqui na escala do 0 marcar o peso dela, porque esta escala aqui é peso aqui, versus a idade daqui, a criança aqui. Se a criança tem 0 dias, ou seja, nasceu hoje, eu vou marcar aqui, nesta coluna do peso, bem na linha, porque é o 0 dia. Então, eu marco o peso inicial, o ponto de partida da criança, bem em cima da linha. 0 dias eu vou marcar em algum lugar aqui. Nasceu com 2 quilos, vou botar um pontinho aqui, vamos supor que é 2 quilos, vou botar um pontinho aqui, tá?
Aí daqui a um mês eu vou pesá-la de novo. Daqui a um mês essa criança tá com, vamos supor, 4 quilos. Opa, marquei aqui. Onde é que está ocorrendo essa marcação? Dentro desta parte verdezinha aqui. Toda vez que eu for pesar essa criança ou medir essa criança, enfim, verificar qualquer dado antropométrico, porque peso, altura, perímetro cefálico, torácico e abdominal são considerados dados antropométricos. Então não esquece disso. Dados antropométricos são essas mensurações que eu consigo verificar. Peso, altura, perímetro cefálico, abdominal e torácico, certo? Então eu vou botando aqui, a criança vai passando os meses aqui, e eu vejo aqui, por exemplo, ela tá aqui com 4 meses. 4 meses, eu vou lá e tá com, vamos supor, 5 quilos. 4 meses eu sei que é algum lugar que eu vou marcar aqui, porque essa aqui é a linha dos 4 meses, com 4 quilos. Bom, 4 quilos aqui, então eu vim tchuc aqui, com 4 meses aqui, e marco um pontinho aqui dela, tá? Eu sei que ela está dentro da normalidade, ou seja, eu sei que ela está ainda dentro do percentil entre 10 e 90. Bom, mas como é que eu vou saber qual o percentil certo? Eu sei que ela está aqui na minha linha verdinha, eu sei que ela está dentro do percentil normal, porque este gráfico é do percentil. Agora, como é que eu vou saber exatamente qual é o percentil dela, tá? Bom, tu marcou, vamos supor que tu marcou um pontinho aqui, tá? Muito bem. Aqui no final da escala tem um percentil. Esse percentil tá aqui, ó. Aqui marca 10 e aqui em cima marca 90. 10 e 90. Aqui vem direitinho os percentis, não dá para enxergar direito nessa coluna aqui, tá? Mas, por exemplo, se tu marcou um pontinho aqui, porque ela tá com 4 quilos, ela tá com 5 quilos e tá com 4 meses, tu vai botar um pontinho aqui, tá? Tu vai acompanhar essa escala bem aqui nessa altura até o final, tu vai acompanhar ela. Tu botou o ponto dela, tu não vai vir reto aqui para ver o percentil, não. Tu vai acompanhar aqui na escala, vamos supor que tu marcou um pontinho bem aqui onde eu tô com o mouse. Tu vai acompanhar essa escala até o final, naquela mesma altura, e vai dar lá que ela tá com percentil 75, por exemplo. Ok? Então, tu marca um ponto e acompanha essa escala até o final para ver qual é o percentil dela. Então, daí tu consegue acompanhar o percentil. Uma criança, por exemplo, que está no percentil 70, ela tende a ir até o final da escala com pequenas oscilações dentro do percentil 70, tá? Ela tende a acompanhar isso aqui. Por isso que é tão importante a gente colocar esse pontinho aqui, do momento que tu verificou o dado antropométrico dela e o próprio dado antropométrico, cruza, marca o pontinho e vem até o final da escala para fazer esse acompanhamento, tá bem? É assim que tu verifica. Então, se ela estiver aqui dentro, ela está adequado para a idade, tá? Aqui em cima é GIG, tudo que é laranja é GIG, e tudo que é vermelho aqui é PIG, tá? E tudo que está aqui dentro, então, quando tu marcou um pontinho e verificou aqui que ela está dentro dessa área verdinha, tu sabe que ela está com a idade adequada para... olha só, está adequado para a idade, tá? Ok? Daí tu só verifica exatamente qual é o percentil, não te esquece. Percentil acima de 90 em qualquer escala é GIG. Abaixo do percentil 10 é PIG e o adequado é entre 10 e 90. Beleza? Tu entendeu? Então tá bem. Segue o baile. Pessoal, eu pulei um pouco aqui, tá? Porque assim, ó, tinha algumas... Nós tínhamos algumas outras lâminas ali anteriormente que falava sobre bilirrubina, sobre icterícia, enfim. Isso eu vou falar depois. Pra gente não perder o fio da meada, tá? Como eu tô falando em classificação, que tá levando em conta os dados antropométricos, então eu pulei aquela parte da icterícia e vim para os dados antropométricos. Depois a gente volta e fala sobre icterícia, beleza? Tá? Vou passar aqui para vocês, então, os dados. Vamos lá, deixa eu minimizar aqui. Isso aqui, sobe aqui. Peraí. Beleza, foi. Deixa eu voltar no lâmina aqui. Dados antropométricos, então. Peso. A criança hospitalizada, ela deve ser pesada diariamente, tá? Então, nos primeiros dias de vida dela, o recém-nascido apresenta uma perda de peso fisiológica, considerada normal, tá? Normalmente, assim, a criança nasceu hoje, até o momento da alta, é esperado que ele perca cerca de 10% do peso dele.
Isso é normal, isso é esperado que a criança tenha essa perca dele, tá? Essa perda dele, ela é considerada fisiológica, ele vai perder 10% do peso, tá? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com 3 quilos, ela pode perder até 300 gramas. Tá, professora, ela pode perder até 300 gramas, mas quanto tempo ela tem para recuperar essas 300 gramas que ela perdeu entre o momento do nascimento até o momento de alta? Gente, o que eu espero, tá? Pelo menos algumas biografias me consideram isso, o que eu espero é que essa criança ela tenha um ganho ponderal de 22, mínimo que eu espero é que essa criança tenha um ganho diário de 22 gramas, tá? Ou seja, ou ela tem um crescimento diário mínimo de 22 gramas, ou eu espero que pelo menos até o final do 30º dia, ou seja, com 30 dias, ela recupere todos esses 10% que ela perdeu entre o momento do nascimento até a alta. O que tu quer me dizer, professora? Bom, quero te dizer que a criança perdeu 10% do peso dela em 3 dias e que ela tem até 30 dias para recuperar. Ou seja, essa criança vai estar com 1 mês de vida e provavelmente, minimamente, eu espero que ela esteja com o mesmo peso do nascimento. Pode acontecer? Pode. Não é o ideal, nem perto do ideal, tá? Mas é o mínimo do mínimo do mínimo que se aceite. Tá? Então, tu já sabe que ela vai perder 10% do peso dela. Ela tem até no máximo 30 dias para recuperar, mas que o ideal é que ela ganhe minimamente por dia 22 gramas, tá bom? Então, o que diz aqui? A perda de peso ocorre durante os primeiros 4 ou 5 dias após o nascimento e representa aproximadamente 10% do peso ao nascer, como já te expliquei. Por volta do 10º até o 15º dia, o bebê, a princípio, já recuperou. Eu te falei que ele tem até 30 dias para recuperar. Eu espero que até o 15º dia ele recupere, ok? O ideal é que até o 15º dia ele recupere esses 10% de peso que ele perdeu ali nos 4, 5 primeiros dias. Mas ele tem até 30 dias para recuperar, ok? Mas o ideal é até o 15º. Estatura, meu povo. Geralmente, criança não encolhe. A criança perde peso, ela não encolhe de tamanho, tá? Teórica, eu nunca vi. Vai que, né? Não, tô brincando. Isso, impossível isso acontecer. Geralmente, a criança é medida uma vez por mês ou a cada consulta médica. Para a medida ser correta, as crianças devem estar, então, sempre descalças, calcanhares, depende do tamanho, que estou generalizando. Se a criança for menorzinho, tu vai medir naquela régua que eles têm na unidade lá para te verificar, tá? Se a criança tiver mais do que 2 anos, coloca ela na parede aí, tá? Encosta ela, tira o sapato, encosta o calcanhar, encosta a cabeça e faz a mensuração, tá? Isso é tranquilo. Outro dado antropométrico, lembra que eu te falei os dados antropométricos? Peso, altura, período cefálico, torácico, abdominal. Uma coisa que no primeiro ano de vida da criança é visto com muita frequência e é tão mensurado quanto altura e peso, é tão importante quanto é o próprio perímetro cefálico, tá? Então, o perímetro cefálico é a circunferência do crânio, medida principalmente durante o primeiro ano de vida, tá bom? A criança tem um crescimento muito acelerado, tá? Da cabeça. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento. Nós tivemos aí um tempo atrás a Zika vírus que estava dando microcefalia, então essa medida ela é muito importante, ela tem um crescimento muito acelerado, porque o corpo humano ele cresce desproporcionalmente. Tá? O ser humano ele tem um crescimento da cabeça muito acentuado nos primeiros 2 anos de vida, depois a criança estabiliza o perímetro cefálico, ela vai crescendo corporalmente, depois lá na puberdade ela dá o estirão, o espichão que a gente chama, né? E mesmo assim ela cresce desproporcional. Primeiro, então, ela cresce a cabeça quando ela é pequenininha, até os 2 anos de idade. Depois, aí ela vai tendo crescimento, né, constante. Lá na puberdade, ela dá o estirão, que ela cresce primeiro pés e mãos. Depois, ela faz o crescimento ósseo. E depois, faz o crescimento muscular. Então, não é proporcional. Então, por isso que lá na adolescência, os adolescentes ficam meio desajeitados, magrões, altos e tudo mais. Porque isso é normal. E é importante que saiba que todo adolescente ele vai ser magrão, entre aspas, inicialmente, porque o crescimento inicial é o ósseo e depois o muscular, tá? A gente vê pelos guris, né, que ficam tudo magrão, alto, meio desajeitado, e depois eles começam a colocar a musculatura, tá bem? Bom, mas volta pro perímetro cefálico. À medida, a gente vai verificar esse dado assim, ó, da nuca para a testa, ou seja, do occipital pro frontal, passando por cima das orelhas. Então, vou fazer essa medida aqui, ó, tá? Da nuca
pra testa, passando por cima das orelhas. Vai lá que eu vou te mostrar. Ó, de novo, como é que se faz a medida? Como é que a gente faz essa medida cefálica? Da nuca para a testa, passando por cima das orelhas. Do occipital para o frontal, passando por cima das orelhas. É exatamente aqui que eu devo fazer essa medida. Tem gente que mede aqui, tem gente que mede aqui. Aí eu peguei crianças que tiveram perímetro cefálico inferior ou anterior e digo, como é que a cabeça diminui? As pessoas têm que medir corretamente, isso tem que ser padronizado, certo? Deixa eu minimizar aqui. Tá. Aí nós temos o perímetro, falei para vocês então do perímetro cefálico, o perímetro torácico, consiste então em medir a circunferência do tórax, da circunferência do tórax, passando a fita métrica por cima dos mamilos, esta é a altura, tá, da mensuração do perímetro torácico. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Ah, meu pai, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. E o perímetro abdominal, então é a circunferência abdominal, que é a circunferência que eu verifico com a fita métrica passando bem por cima, tá, da cicatriz umbilical, ou do coto umbilical enquanto tiver um umbigo ainda, enquanto não tiver mais, é a cicatriz umbilical. Tá? Então a circunferência abdominal é um dado extremamente importante para o tratamento das doenças do trato gastrointestinal. E as crianças submetidas à nutrição enteral, através de sondas também, é importante que a gente verifique isso. Sempre expor a região abdominal da criança e contornar o abdômen com a fita métrica na altura da cicatriz umbilical. Certo, povo? Vamos ver se tem mais algum dado aqui. Bom, e aqui depois a gente vai começar os cuidados imediatos no pós-parto, tá? Isso aqui vai ficar então para a próxima aula. Então, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre icterícia e cuidados imediatos no pós-parto. Aqui eu vou passar para vocês toda a sequência que deve ser seguida com esse cuidado no pós-parto imediato desse recém-nascido. Desde as obstruções de via aéreas, a PIGAR, que não ouve falar e não sabe o que é, prevenção de hipotermia, as vacinas que são feitas, tá? A vitamina K que é administrada, o CREDE que é pingado nos olhinhos da criança, estilado na conjuntiva da criança, mas isso aí eu vou falar na próxima aula, tá? As tarefas são até aqui. Tô enviando para vocês, quero ver se eu disponibilizo no YouTube depois para vocês terem acesso, tá bom? E a gente vai falando, então, beijo e benção, até a próxima aula. Beijão!